Todos zombavam dele por ser o caçador mais patético e fraco da história. Mas após um acidente fatídico, ele morreu e voltou como o caçador mais forte de todos os tempos. Seguindo a rotina de Saitama, ele ganhou imensa força e todas as garotas se tornaram suas fãs. Há cerca de 10 anos, portais estranhos começaram a aparecer em todos os lugares. No início, as pessoas não sabiam o que eram, mas logo, monstros começaram a sair deles. Essas criaturas eram aterrorizantes e humanos comuns não tinham chance. Foi então que os caçadores apareceram. Eles são pessoas com poderes especiais que podem enfrentar esses monstros. Os caçadores são classificados por suas habilidades, desde o rank S, que é o mais forte, até o rank E, o mais fraco. Mas há um grande porém. Uma vez que um caçador desperta seus poderes, é isso. Eles ficam presos nesse nível para sempre. Não importa o quanto treinem ou lutem, não conseguem ficar mais fortes. Agora, avançando 3 anos. Um lugar que costumava ser um canteiro de obras se tornou uma zona de invasão de masmorras. É aí que Kim está pegando uma bebida antes de entrar. Enquanto ele relaxa, seu amigo Park o vê. Park fica surpreso ao ver Kim porque pensava que Park tinha desistido de ser um caçador. Acontece que Park tinha desistido, mas a vida o forçou a voltar. A esposa dele está esperando o segundo bebê e o dinheiro está curto, então ele precisa ganhar dinheiro rápido. As invasões de masmorras são perigosas, mas pagam bem. É aqui que conhecemos Jin-Woo, o protagonista da nossa história. Ele acabou de se juntar ao grupo, mas todos já o conhecem. Por quê? Porque ele é o caçador mais fraco que alguém já viu. Mesmo em uma masmorra de classificação, e onde ferimentos são super raros, Jin-Woo de alguma forma sempre acaba machucado. As pessoas brincam que ele é tão ruim que deveriam criar uma classificação F só pra ele. Mas Jin-Woo não nega, é verdade, ele é fraco. Enquanto ele entra, Ju-Hee, uma curandeira que ele conhece de uma missão passada, chama por ele. Em vez de uma saudação calorosa, ela está imediatamente preocupada com os ferimentos dele. Acontece que Jin-Woo conseguiu se machucar em uma das masmorras mais fáceis de todas. A equipe nem trouxe um curandeiro porque achavam que ninguém poderia se machucar lá, mas eles não contaram com a propensão de Jin-Woo para acidentes. Ju-Hee o repreende, mas Jin-Woo apenas aceita. Ele sabe que não é culpa de ninguém. Ele é simplesmente tão fraco. O grupo se prepara para entrar na masmorra, com Song Chi-Woo assumindo como líder. O equipamento de Jin-Woo é o pior possível, uma faca frágil com quase nenhum poder mágico. É tudo o que ele pode pagar com seus ganhos mínimos. Apesar disso, ele promete a si mesmo que fará o seu melhor. Em outro lugar, o presidente da Associação dos Caçadores, Gun-Hee, está lidando com funcionários do governo. Eles estão discutindo rupturas de masmorras, onde monstros escapam para o mundo real. O governo também quer usar itens encontrados em masmorras, como gemas mágicas e cristais, como fonte de energia limpa. Esses itens são incrivelmente valiosos porque podem alimentar armas, ferramentas e até substituir fontes de energia tradicionais. Os caçadores são essenciais para recuperar esses materiais, o que torna seu trabalho ainda mais importante. De volta à masmorra, Jin-Woo consegue encontrar uma gema mágica e fica emocionado. Mas antes que ele possa comemorar, um Goblin o ataca. Sua faca quebra instantaneamente e ele fica indefeso. O Goblin o esfaqueia e Jin-Woo apenas grita em pânico. Felizmente, Park corre e o salva enquanto Ju-Hee cura seus ferimentos. Jin-Woo observa impotente enquanto o resto da equipe acaba com o Goblin, sentindo-se mais inútil do que nunca. Após derrotar o chefe da masmorra, a equipe está dividindo o saque quando alguém avista um buraco enorme na parede. Parece outra caverna, algo raro chamado de masmorra dupla. Normalmente, quando um chefe de masmorra é derrotado, o portal se fecha, mas este não se fechou. Song sugere reportar a associação, mas a equipe não quer perder o tesouro lá dentro. Eles votam sobre se devem explorá-lo, e a decisão final cabe a Jin-Woo. Mesmo sabendo que é perigoso, ele não pode se dar ao luxo de recuar. Sua mãe está no hospital. A irmã dele precisa de dinheiro para a faculdade, e ele é o único que pode sustentar a família, então ele vota para entrar. O novo calabouço é escuro e assustador, com estátuas antigas por toda a parte. Ju-Hee tem um mau pressentimento e jura que viu uma das estátuas se mover. Antes que alguém possa reagir, as portas se fecham com força, prendendo-os lá dentro. Uma das estátuas de repente ganha vida e mata um membro da equipe instantaneamente. O caos se instala quando o grupo percebe que está em sério perigo. A estátua gigante começa a disparar raios de luz, destruindo tudo em seu caminho. Jin-Woo está apavorado, mas não pode fazer nada para ajudar. Ele sabe que essa situação está muito além dele. Jin-Woo pensa em todas as situações de risco de vida que enfrentou no passado, desde se separar em sua primeira missão até quase morrer de fome em uma masmorra labiríntica. Ele já passou por tudo isso. Até mesmo as masmorras mais fracas foram perigosas para ele. Sua faca barata e roupas esfarrapadas são tudo o que ele tem, e ele é constantemente zombado por ser tão fraco. Agora, preso neste calabouço mortal, Jin-Woo sabe uma coisa com certeza. Se ele de alguma forma sair vivo, será pura sorte, porque a esse ritmo, é apenas uma questão de tempo até que sua fraqueza o mate. Song Chi-Woo urgentemente diz a todos para ficarem completamente parados. Se fizerem qualquer movimento brusco, a estátua atacará novamente. Jin-Woo congela no lugar, seu medo o paralisando. Song reconhece Jin-Woo por seu aviso anterior. Gritar para todos se abaixarem salvou suas vidas.
Mas quando Jin-Woo finalmente olha para Song, ele fica horrorizado. Song está sem um braço. O sangue jorra da ferida e Joo-hee, uma curandeira de rank B, está muito abalada para fazer seu trabalho. Ela nunca enfrentou algo tão perigoso antes e está à beira de um colapso. Jin-Woo, apesar do medo, corre para ajudar a estancar o sangramento. Song, que tem muita experiência em incursões de alto nível, percebe algo aterrorizante. Este não é apenas um inimigo normal. A estátua está operando em um nível muito além de qualquer coisa que eles já encontraram, possivelmente de nível A ou até mesmo S. Enquanto isso, Jin-Woo começa a juntar as peças. A tábua de pedra que eles viram antes mencionava consequências por não adorar a Deus, e agora está claro. Esta estátua monstruosa é o Deus sobre o qual a tábua os alertou. Fora da masmorra, a irmã de Jin-Woo está na escola conversando com uma amiga. Ela conta como o irmão sempre chega em casa coberto de ferimentos. A amiga ri, chocada que alguém tão desajeitado e fraco como Jin-Woo tenha se tornado um caçador, brincando que ela faria melhor no lugar dele. De volta à masmorra, o caos continua. Song tenta elaborar um plano para tirar todos com vida, mas um cara impaciente decide que já esperou o suficiente. Ele se gaba de sua velocidade e afirma que é rápido o suficiente para superar a estátua. Enquanto corre em direção à saída, a estátua o desintegra instantaneamente, deixando para trás apenas seus pés. O grupo fica atônito, percebendo que a estátua poderia matá-los todos em segundos. Então, por que não fez isso? A mente de Jin-Woo corre, e ele se lembra do primeiro mandamento, adore a Deus. Esse deve ser o segredo. Jin-Woo se força a levantar. Apesar do medo avassalador, ele fixa os olhos na estátua, tentando descobrir o que ela quer. Song observa, impressionado com o fogo nos olhos de Jin-Woo. Este cara, que todos zombam como o mais fraco, não desistiu. Jin-Woo grita para todos se curvarem, supondo que mostrar respeito possa impedir a estátua de atacar. O grupo, desesperado e sem opções, segue seu exemplo. Eles caem de joelhos, curvando-se até o chão. A princípio, parece funcionar. A estátua pausa, mas então se move novamente, mais ameaçadora do que antes. É quando o segundo mandamento fica claro: louve a Deus. Um caçador corajoso dá um passo à frente, mãos unidas em oração, e começa a gritar louvores à estátua. Parece desacelerar, dando esperança ao grupo. Mas Jin-Woo percebe algo errado. A estátua não está respondendo às palavras do homem. Em um instante horrível, a estátua o esmaga sob sua perna maciça, silenciando-o para sempre. O pânico se espalha enquanto mais estátuas começam a se mover. Park, pensando em sua família, tenta correr, mas é cortado por outra estátua antes de ir longe. Jin-Woo agarra-se a Joo-hee, procurando freneticamente por respostas. Ele percebe que algumas estátuas estão segurando instrumentos e grita para o grupo ir em direção a elas. À medida que os caçadores se aproximam dessas estátuas, elas começam a tocar música em vez de atacar. Jin-Woo percebe que as estátuas respondem a indivíduos, então ele deixa Joo-hee perto de uma e corre para outra, desviando por pouco de um golpe massivo. Ele chega à estátua a tempo. Começa a tocar sua melodia e Jin-Woo finalmente entende que louvar a Deus envolve ativar essas estátuas musicais. A estátua principal, aparentemente satisfeita, senta-se novamente, mas o alívio é de curta duração. O pé de Jin-Woo está gravemente ferido e Joo-hee luta para curá-lo enquanto está exausta. Então, o terceiro mandamento é revelado: prove sua fé. Um altar em chamas surge no centro da sala. Seu propósito é incerto. A música sugere que a vida de alguém pode precisar ser sacrificada. O grupo se volta contra ele, culpando-o por tê-los levado a esse pesadelo. Song aceita a raiva deles, mas lembra que todos votaram para vir aqui. Jin-Woo avança para investigar o altar, percebendo que as chamas de todos, representando suas vidas, devem permanecer acesas para manter a porta aberta. Quando um caçador em pânico foge, sua chama se apaga e a porta começa a fechar. Jin-Woo avisa o grupo que sair pode condenar a todos. Ele deduz que as chamas funcionam como um cronômetro e insiste para que todos fiquem no lugar e mantenham os olhos nas estátuas, que não se moverão enquanto forem observadas, apesar dos avisos de Jin-Woo, quem decide partir movido pelo pensamento em sua família. Ao escapar, as estátuas começam a se mover novamente. Jin-Woo sabe que o tempo acabou. Em um movimento surpreendente, Song diz a Jin-Woo e Joo-hee para saírem. Ele planeja ficar para trás e segurar a linha para que eles possam escapar. Joo-hee desmaia, seu corpo cede de exaustão, deixando Song para carregá-la. Ele pede desculpas a Jin-Woo, prometendo protegê-la, e corre em direção à saída. Agora sozinho, Jin-Woo pega uma espada e enfrenta as estátuas de frente. Eles atacam implacavelmente, cortando seu braço e esfaqueando-o no peito. Enquanto ele sangra, Jin-Woo reflete sobre suas lutas, seu esforço constante para se provar, apesar de ser o mais fraco. Assim que ele está prestes a desistir, a última chama azul se apaga. Uma notificação aparece: missão secreta concluída. Coragem do fraco. Ela oferece uma escolha: tornar-se um jogador ou morrer. Sem hesitar, Jin-Woo escolhe sim. Quando Jin-Woo abre os olhos, ele está em uma cama de hospital.
Seu braço está intacto, seu peito sem ferimentos e sua perna completamente curada. Confuso e chocado, ele começa a se perguntar se tudo no calabouço foi real ou se sua vida acabou de dar uma reviravolta dramática. Justo quando Jin-Woo está tentando entender tudo o que aconteceu, um homem chamado Woo Jin-Chul aparece. Ele se apresenta como o gerente da equipe de vigilância da Associação dos Caçadores e com ele está um cara de cabelo roxo chamado Kang Tae-sik. Eles não dizem muito sobre o motivo de estarem lá, mas dão uma grande notícia: Jin-Woo ficou inconsciente por 3 dias inteiros. E tem mais, Joo-hee e Song sobreviveram, mas não saíram ilesos. Song perdeu o braço, o que significa que seus dias como caçador provavelmente acabaram. Joo-hee está em uma condição ainda pior mentalmente. Ela está tão traumatizada que foi enviada para cuidados psiquiátricos, e está claro que não voltará a caçar tão cedo. De todos que entraram na masmorra, apenas 6 pessoas saíram vivas. Os caçadores sabem que o trabalho é perigoso, mas o que aconteceu naquela masmorra foi além de qualquer coisa para a qual estavam preparados. Aqui é onde fica louco. Quando outra guilda chegou mais tarde para investigar a masmorra, eles não encontraram nada. O templo, as estátuas, completamente desaparecidos. Tudo o que encontraram foi Jin-Woo inconsciente. Os sobreviventes contaram a mesma história, uma história selvagem e impossível, mas seus detalhes coincidiam perfeitamente. Ninguém duvidou deles, mas ninguém conseguiu explicar também. Woo Jin-Chul menciona algo chocante. Ele pergunta a Jin-Woo se ele experimentou um segundo despertar. Woo explica que o poder de um caçador geralmente é fixo após o primeiro despertar, mas em ocasiões super raras alguém pode despertar novamente e se tornar muito mais forte, às vezes até alcançando o rank RS. Jin-Woo fica esperançoso pensando que finalmente pode ser mais forte. Woo pega uma máquina para testar seu nível de poder. Jin-Woo está animado, mas os resultados são uma grande decepção. Sua pontuação é um patético 10. Mesmo os caçadores de classificação e mais fracos marcam pelo menos 70, então uma pontuação de 10 é basicamente a mesma de uma pessoa comum. Woo pede desculpas e sai dizendo que vão marcar o caso como não resolvido, já que não há mais nada para investigar. A masmorra desapareceu e o nível de poder fraco de Jin-Woo não explica como ele sobreviveu. Jin-Woo se sente arrasado, mas algo mais o incomoda, este estranho painel flutuante em sua visão. É como uma tela de videogame, mas ninguém mais menciona vê-la. Será que ele é o único? Enquanto ele a encara, sua irmã Dina entra. Ela está preocupada com ele, mas ele se desculpa e pergunta se ela consegue ver o painel. Ela não consegue. Confuso, Jin-Woo pergunta como abrir uma mensagem em um jogo. Jin-A acha que ele perdeu a cabeça, mas dá a resposta óbvia. Verifique sua caixa de entrada. Assim que ela sai, Jin-Woo testa e o painel se abre. Notificações aparecem explicando que agora ele é um jogador. O sistema está lá para ajudá-lo a ficar mais forte, mas há um porém. Se ele não completar suas missões, haverá penalidades. Sua primeira missão diária aparece, listando exercícios simples, flexões, abdominais, agachamentos e corrida. Se ele não os fizer, será punido. Jin-Woo acha isso ridículo. Ele ainda está no hospital, mal consegue ficar de pé, quanto mais fazer exercícios. Enquanto isso, Woo Jin-Chul relata ao presidente que Jin-Woo não teve um segundo despertar. O incidente continua um mistério, e eles decidem continuar investigando. Em outro lugar, Cha-hee-in, uma caçadora de Rank S, é designada para liderar uma incursão de treinamento para novos recrutas. Ela está insegura sobre ensinar, mas suas habilidades de combate são suficientes para inspirar os outros. Naquela noite, enquanto Jin-Woo adormece, uma notificação aparece: missão de penalidade ativada. Ele acorda e se encontra no meio de um deserto. O chão treme, e na frente dele está um monstro gigante e aterrorizante em forma de lagarta. Outra notificação diz que ele tem que sobreviver por 4 horas. Jin-Woo entra em pânico enquanto o monstro avança em sua direção. De volta ao hospital, as enfermeiras procuram em todos os lugares, confusas sobre onde Jin-Woo foi. Enquanto isso, Jin-Woo está correndo para salvar sua vida. Mais lagartas aparecem e ele está completamente sem opções. Assim que o relógio marca 0, Jin-Woo se vê de volta em sua cama de hospital. Uma notificação confirma que ele completou a missão de penalidade, mas ele está tão exausto que vomita e desmaia. Nos dias seguintes, Jin-Woo começa a entender o sistema. Completar missões diárias lhe dá recompensas como recuperação total, pontos de habilidade e saques. Ao usar pontos de habilidade, ele percebe que está ficando mais forte. Até tarefas simples parecem mais fáceis e seu corpo está mudando. 4 dias depois, ele recebe alta e decide testar sua força. Esmagando uma maçã com uma mão, ele fica impressionado com o quanto melhorou. Uma de suas recompensas é uma chave misteriosa para algo chamado de masmorra instantânea. Curioso, Jin-Woo decide conferir. Usando a chave, ele abre um portão que não estava lá antes e passa por ele. Uma notificação informa que a saída está selada e a única maneira de sair é derrotar o chefe. Jin-Woo percebe que este não é um calabouço comum, é como uma dimensão separada. Enquanto ele avança mais fundo, um grupo de goblins aparece. Jin-Woo congela, memórias de ferimentos passados voltando à tona. Mas desta vez, ele revida. Os goblins são implacáveis, atacando com tudo o que tem. Jin-Woo desvia e contra-ataca, conseguindo derrubá-los um por um.
Quando o último Goblin cai, Jin-Woo sente uma onda de confiança. Ele está ficando mais forte, mas seu alívio é de curta duração. Um monstro muito maior aparece, quebrando a adaga de Jin-Woo com um único golpe. A criatura está em um nível completamente diferente. As pernas de Jin-Woo congelam de medo enquanto a besta o encara. Ele tenta se mover, mas não consegue. O monstro solta um rugido e avança diretamente em sua direção. Jin-Woo está desviando como um profissional, surpreso com o quão leve e rápido se sente. O monstro avança contra ele novamente, mas Jin-Woo já está cansado de ser o mais fraco. Ele decide revidar com tudo o que tem e dá um soco com toda a sua força. Ele está impressionado com o quanto de poder tem agora, graças a aumentar seus atributos. Mesmo que o monstro ainda tenha a vantagem, Jin-Woo se recusa a recuar. O problema, seus ataques não estão causando muito dano, então ele se concentra em desviar. Percebendo que não pode derrotar essa coisa sozinho, ele decide fugir. Sem curandeiro, sem apoio e apenas água e comida em seu inventário, ele sabe que está em desvantagem. Ele gostaria de ter uma arma mágica para virar o jogo. É quando uma ideia lhe ocorre. Ele verifica seu inventário e puxa uma espada. É o momento perfeito. Com um golpe poderoso, ele corta o monstro ao meio. Jin-Woo não tem ideia de como a espada foi parar lá, mas se lembra de Kim se gabando de ter gastado 3 milhões nela. Essa é uma arma que Jin-Woo nunca poderia pagar, mas bem, é uma emergência. Ele continua lutando mesmo quando a dor começa a desaparecer, mas então mais 2 monstros aparecem. Jin-Woo não entra em pânico, ele tem sua espada agora. Infelizmente, a espada fica presa no meio da luta e os monstros se aproximam. Jin-Woo a puxa desesperadamente no último segundo, chutando um lobo para longe e lidando com o outro. Este tem presas como aço, mas Jin-Woo consegue derrubá-lo. Com apenas um lobo restante, Jin-Woo mantém sua posição. Fingindo ser durão, ele intimida o lobo e ele foge assustado. Finalmente tendo uma pausa, Jin-Woo percebe que subiu de nível para o nível 2. Isso não aconteceu com suas missões diárias, então ele conclui que o combate real deve dar recompensas melhores. Ele nota que todas as suas estatísticas aumentam em 1 a cada subida de nível. O combate real lhe rende 5 pontos, enquanto as missões diárias dão apenas 3. Ele decide que força é o atributo mais importante e coloca todos os seus pontos lá, elevando sua força para 32. Ele se sente imparável, como se estivesse andando no ar. Verificando o corpo do monstro em busca de pedras de essência, Jin-Woo encontra algo surpreendente, itens como nos jogos. Ele percebe que essa masmorra é diferente das normais, então descobre que seu sistema tem uma loja onde pode vender itens por ouro. Vender um dente de lobo lhe rende 20 moedas de ouro, embora ele não saiba quanto isso vale. Ainda assim, Jin-Woo sabe que não pode deixar a masmorra até derrotar o chefe ou encontrar uma pedra de teletransporte. Ficar muito tempo também não é uma opção, ele pode ficar sem comida. Enquanto Jin-Woo elabora sua estratégia, um bando de lobos aparece. Desta vez, em vez de fugir, ele avança diretamente contra eles, cortando o bando com determinação. A luta é intensa, mas o foco de Jin-Woo é ficar mais forte. Depois de derrotá-los todos, ele recebe outra notificação. Ele ganhou o título de Assassino de Lobos. Este título dá a ele um aumento de 40% em todas as suas estatísticas ao lutar contra monstros do tipo animal. Verificando seu inventário, Jin-Woo encontra presas de lobo, uma capa e, para sua surpresa, uma pedra de teletransporte. Ele considera usar a pedra para escapar, mas hesita. E se essa masmorra desaparecer quando ele sair? Poderia ser uma chance rara de ficar mais forte, como um evento de tempo limitado. Jin-Woo decide continuar. Enquanto isso, Ju-Hee recebe uma ligação da Associação de Caçadores sobre uma ruptura de masmorra nas proximidades. Eles estão com falta de curandeiros e precisam da ajuda dela. Sentindo-se culpada por tê-los recusado antes, Ju-Hee decide ajudar. De volta ao calabouço, Jin-Woo percebe que suas habilidades de percepção melhoraram. Ele agora consegue sentir a força dos monstros com base na cor de seus nomes. Branco para fracos, laranja para força igual e vermelho para inimigos mais fortes. Os lobos que antes eram vermelhos agora são brancos. Prova de que Jin-Woo subiu de nível significativamente. Descendo mais fundo na masmorra, Jin-Woo encontra o chefe, uma serpente enorme. Seu nome brilha em laranja, o que significa que ainda é um oponente difícil. A cobra ataca com velocidade relâmpago, e Jin-Woo mal reage a tempo. Sua espada se despedaça contra as escamas grossas da criatura, e ele percebe que lutar sem uma arma adequada é uma sentença de morte. A cobra ataca implacavelmente, sua cauda chicoteando como uma arma mortal. Jin-Woo é atingido, sendo jogado e ferido. Enquanto luta, memórias de ser chamado de caçador mais fraco inundam sua mente. A vergonha e a humilhação alimentam sua determinação. Jin-Woo jura para si mesmo que nunca mais será impotente. Com uma nova determinação, Jin-Woo salta sobre a cobra, segurando-se com todas as forças enquanto ela se debate. Usando toda a sua força, ele começa a esmagar as escamas com as mãos nuas. A cobra tenta sacudi-lo, mas Jin-Woo é implacável. Finalmente, ele dá o golpe final e a serpente desaba. Uma notificação aparece, Jin-Woo subiu de nível várias vezes. Ele explode em risadas, surpreso com o quanto ficou mais forte. O sistema o recompensa com uma adaga feita das presas da serpente. A arma é 2 vezes mais poderosa que a espada de Kim, e tem habilidades especiais como paralisia e drenagem de vida.
Ele também ganha uma poção que endurece sua pele, mas avisa sobre efeitos colaterais. Quando a masmorra se transforma em uma estação de trem, Jin-Woo percebe que completou a masmorra. Saindo com sua nova arma, ele sente que algo não está certo. Do lado de fora, uma ruptura de masmorra está causando caos. Soldados estão tentando controlar a situação, mas um deles avista Jin-Woo, um caçador. O soldado pede a Jin-Woo para ajudar, explicando que a maioria dos monstros foi derrotada, exceto por um golem enorme causando destruição. Jin-Woo observa os caçadores lutarem contra o golem. Seus ataques mal o arranham e o grupo carece de coordenação. Jin-Woo nota Ju-Hee entre os curandeiros, ainda assombrada pelas memórias da estátua gigante. Apesar do medo, ela tenta se concentrar e curar a equipe. Jin-Woo avalia a situação. O golem é um chefe de rank D, muito mais fraco do que a serpente que ele acabou de enfrentar. Preparando-se para um ataque, Jin-Woo lança sua espada quebrada com força incrível, destruindo as defesas do golem. Os caçadores, chocados, se reúnem para finalizá-lo. Eles derrubam o golem, mas o tanque percebe que seus ataques não poderiam ter rompido as defesas. Ao avistar a espada de Jin-Woo por perto, o tanque se pergunta quem poderia ter desferido um golpe tão poderoso. Jin-Woo, mantendo um perfil discreto, sai silenciosamente da cena. Ele reflete sobre sua força crescente e percebe que apenas arranhou a superfície do que pode se tornar. Enquanto isso, Ju-Hee se pergunta se Jin-Woo foi quem o salvou a todos. O tempo passa, e as enfermeiras do hospital não param de fofocar sobre Jin-Woo. Elas falam sobre como ele parece comum, mas também notam outra coisa. Seu grande... Quero dizer, ele ficou incrivelmente musculoso. No quarto de Jin-Woo, nosso cara está se esforçando, cumprindo sua rotina diária de exercícios como uma fera. As enfermeiras não conseguem acreditar em como ele mudou rápido. Uma delas, completamente encantada, até se apaixona por ele quando o vê logo após o treino, com o suor brilhando em seus músculos. Hoje é um grande dia. Jin-Woo finalmente está recebendo alta. Quando ele está prestes a sair, a enfermeira pede o número dele. Mas Jin-Woo, tão desajeitado como sempre, pensa que ela só quer por razões médicas. Desajeitado como sempre, ele ignora e vai embora. No noticiário, vemos Baek Yun-ho, um dos 7 caçadores de Rank S do país. Baek, famoso por derrotar formigas gigantes, compartilha como é viver como um caçador de alto nível. Ele explica como precisa treinar como um louco todos os dias, porque até o menor erro pode custar a vida de alguém. Suas palavras mostram o quanto a vida de um caçador de elite é diferente de alguém como Jin-Woo. De volta para casa, a irmã de Jin-Woo, Jin-Ah, nota as mudanças massivas nele. Ele está mais alto, mais forte e parece uma pessoa completamente diferente. Jin-Woo lembra sua irmã esquecida de levar o guarda-chuva para a escola e a observa sair. Quando está sozinho, ele começa a pensar em seus ganhos. Será que são todos graças aos seus atributos aumentados? Ele se pergunta se continuar assim, poderia se tornar algum tipo de fisiculturista? Jin-Woo começa a considerar onde alocar seus últimos pontos de estatística. No nível 18, ele tem várias opções. Força aumenta seu dano, mas é inútil se ele não conseguir acertar um golpe. Ele também tem vitalidade, percepção e agilidade para pensar. Depois, há intelecto, que ele supõe estar ligado à magia, embora ele não saiba se precisa disso ainda. Depois de pensar um pouco, ele coloca todos os seus pontos em força e percepção, visando equilibrar poder e consciência. Assim que termina, Jin-Woo recebe uma ligação do seu senhorio, lembrando-o de que está atrasado com o aluguel. Jin-Woo sabe que ficou mais forte e pode ganhar dinheiro facilmente derrotando goblins, mas para realmente ganhar muito, ele precisará de acesso a portais de nível mais alto. Infelizmente, como um caçador de rank e ninguém o deixa entrar nesses, ele considera brevemente reavaliar seu rank, mas os riscos o impedem. Reacordar é incrivelmente raro, e ninguém jamais viu um caçador subir de nível como ele faz. Por enquanto, ele decide manter seus poderes em segredo até entendê-los melhor. Do nada, Jin-Woo vê uma oferta de emprego e sai correndo. Ele encontra um caçador chamado Huang, que pede desculpas por precisar dele. Huang admite que a equipe acha que Jin-Woo é o caçador mais fraco de todos, mas Jin-Woo finge que eles não estão errados. Huang explica que eles estão indo para uma masmorra de Rank C e precisam de 8 pessoas para entrar. Jin-Woo está lá apenas para completar a cota, e Huang deixa claro que ele não vai lutar nem receber nenhum saque. Em vez disso, eles vão pagar-lhe 2 milhões de yuan para carregar suprimentos. Avaliando a equipe, Jin-Woo vê 4 caçadores de Rank C e 2 de Rank D. Ele aceita o trabalho, achando que é dinheiro fácil. Entre a equipe está um ranqueador D de 20 anos chamado Léo, que está equipado com equipamentos sofisticados, claramente de uma família rica. Léo duvida que Jin-Woo consiga lidar com os suprimentos pesados, mas Jin-Woo apenas sorri, sabendo que é mais do que forte o suficiente. O grupo chega a um portão enorme e Léo começa a surtar sobre se estão prontos para isso. Jin-Woo explica calmamente que o tamanho do portão não importa. É o poder mágico dentro que determina o rank. É assim que a Associação de Caçadores atribui as classificações, com qualquer coisa acima de B sendo tratada por grandes guildas. Jin-Woo é caçador há tempo suficiente para saber disso, mas ele nunca entrou em uma masmorra de classificação C antes. Ao passarem pelo portão, ficam surpresos ao não encontrar criaturas mágicas à vista.
A maioria das masmorras é iluminada por pedras luminosas, mas essa está completamente escura, lembrando Jin-Woo do templo aterrorizante de antes. Ele explica a Leo os diferentes tipos de pedras encontradas nas masmorras, como pedras de essência de bestas mágicas, pedras de mana que podem ser mineradas e pedras luminosas que iluminam as cavernas. Mas algo parece errado. Os instintos de Jin-Woo estão gritando que há perigo à espreita. De repente, Jin-Woo percebe que estão em um ninho de formigas. Ele avisa o grupo justo quando o som de monstros se aproximando enche o ar. As formigas atacam e os caçadores dão tudo de si. Hwang assume a liderança usando sua habilidade de provocação para chamar a atenção delas enquanto os outros lutam. Jin-Woo fica impressionado com o trabalho em equipe deles, mas sente que algo ainda está errado. Silenciosamente, ele derruba uma das formigas sozinho, testando suas habilidades. Após a luta, Hwang elogia Jin-Woo por ter detectado as formigas cedo. Jin-Woo desconsidera, dizendo que foi apenas um palpite, mas Hwang percebe que algumas das formigas já estavam feridas, não por espadas ou magia, mas por outra coisa. Isso significa que há uma criatura maior e mais perigosa por perto. A equipe continua e encontra uma enorme quantidade de cristais de mana no valor de pelo menos 1 bilhão de yuan. Todos estão animados, mas a expressão de Hwang muda. Ele claramente tem seus próprios planos. Leo, por sua vez, nota algo estranho no contrato de Jin-Woo. Diz que Jin-Woo não recebe uma parte do saque de batalha, mas cristais de mana não são considerados saque de batalha. Isso significa que os cristais devem ser divididos em 8 partes, não 7. Hwang concorda relutantemente, mas insiste que eles precisam lidar com o chefe da masmorra antes de se preocuparem com o saque. Eles descobrem o chefe, uma aranha gigante, felizmente adormecida. Hwang sai para buscar o equipamento de transporte com sua equipe, dizendo a Jin-Woo e Leo para ficarem e esperarem. Mas algo parece errado. Os instintos de Jin-Woo entram em ação, e ele percebe que estão sendo armados. Hwang e sua equipe planejam trancá-los com a aranha para ficar com o saque para eles. Com certeza, a aranha acorda. Jin-Woo avalia a situação e sabe que está lidando com algo de outro nível comparado a tudo que já enfrentou antes. Mas ele não hesita. Ele diz a Leo para ficar para trás, invoca sua arma e declara que vai derrubá-lo. Hwang e sua equipe deixaram a masmorra confiantes de que seu plano funcionaria. O mago perguntou por que eles não mataram Jin-Woo e Leo eles mesmos, mas Hwang disse que não valia o risco. Se atacassem os dois, isso poderia acordar o chefe aranha, o que arruinaria tudo. Em vez disso, decidiram deixar a aranha matar Jin-Woo e Leo. Depois que a aranha os comesse, provavelmente voltaria a dormir, tornando seguro para eles pegarem os cristais de mana. Hwang não estava preocupado. Para ele, Jin-Woo era apenas o caçador mais fraco, e Leo era um novato sem experiência. Eles não tinham chance contra um chefe de masmorra de rank C como essa aranha. Mesmo que a aranha não voltasse a dormir, eles ainda poderiam saquear o equipamento caro de Leo. Valia uma fortuna. Hwang achava que tudo estava indo perfeitamente e não pensava que Jin-Woo ou Leo sobreviveriam. Dentro da masmorra, Leo estava em pânico. Ele implorou para Jin-Woo ir embora, dizendo que não havia como eles lutarem contra a aranha. Ele explicou que mesmo um caçador forte de rank C poderia não sobreviver. E Jin-Woo era apenas um rank E. Jin-Woo sabia que Leo estava certo, a aranha estava muito acima dos chefes de rank D que ele havia enfrentado antes, mas algo parecia diferente desta vez. Jin-Woo tinha subido de nível tanto que não sentia mais medo. Ele já estava no nível 18, e pela primeira vez, ele acreditou que poderia vencer. Ignorando os avisos de Leo, Jin-Woo disse: "A verdadeira caça começa agora", e avançou direto para a aranha. A aranha era enorme e aterrorizante. Sua pele era tão dura que os ataques de Jin-Woo mal faziam um arranhão e seus ataques eram mortais. Um golpe o mataria instantaneamente. Leo ficou para trás, observando, e não podia acreditar no que estava vendo. Jin-Woo não se movia como um caçador de rank, e ele era rápido, preciso e confiante. Leo começou a se perguntar se Jin-Woo estava escondendo sua verdadeira força. Será que ele era um falso ranker? Falsos rankers eram caçadores que se registravam como mais fracos do que realmente eram, geralmente para evitar atenção. Leo não conseguia entender quem Jin-Woo realmente era, mas sabia que algo não era normal. Jin-Woo, por sua vez, estava lutando. A aranha era muito forte, e ele estava ficando cansado. Sua resistência estava caindo rapidamente, e ele não podia se dar ao luxo de cometer um erro. Ele decidiu usar os poderes especiais de suas adagas, paralisia e drenagem. Se ele conseguisse atingir o ponto fraco da aranha, talvez tivesse uma chance. Mas a aranha não facilitou. Ela borrifou o ácido, forçando Jin-Woo a desviar. Usando sua habilidade de investida, Jin-Woo fechou a distância e atingiu a aranha no rosto. Mas nem isso foi suficiente. A pele da aranha era simplesmente dura demais. A aranha atingiu Jin-Woo com força, derrubando-o no chão. Ele lutou para se levantar, percebendo que estava ficando sem opções. Foi então que ele se lembrou da recompensa de sua missão diária. Ele ainda não tinha... Leo, que estava assistindo o tempo todo, estava totalmente chocado. Jin-Woo, o chamado caçador mais fraco, tinha acabado de derrotar sozinho um chefe de masmorra de rank C. Para Leo, estava claro que Jin-Woo não era um caçador comum. Jin-Woo saqueou a aranha, encontrando uma gema rara. Leo, ainda impressionado, ofereceu-se para carregar todos os suprimentos de agora em diante. Ele disse que Jin-Woo merecia uma pausa após uma luta tão incrível. Jin-Woo deixou, feliz por descansar. Nesse momento, a equipe de Hwang voltou para o calabouço. Eles ficaram chocados ao ver Jin-Woo e Leo ainda vivos. Hwang rapidamente percebeu que seu plano havia falhado.
Mudando de tática, ele ofereceu a Léo um acordo. Mate Jin-Woo, e ele poderia se juntar ao grupo deles. Se Léo recusasse, eles matariam os dois. Huang achou que Léo concordaria, mas Léo surpreendeu a todos ao ficar do lado de Jin-Woo. Huang, furioso, ordenou que sua equipe atacasse. Jin-Woo não vacilou. Quando os atacantes vieram em sua direção, ele revidou com tudo o que tinha. Os poderes de suas adagas os enfraqueceram, e, um por um, ele os derrubou. Léo assistiu maravilhado enquanto Jin-Woo derrotava toda a equipe. Huang, o último de pé, fortaleceu-se para tornar seu corpo tão duro quanto aço. Ele tinha certeza de que Jin-Woo devia estar exausto depois de lutar contra a aranha e o resto de sua equipe. Percebendo que não poderia vencer, Huang tentou subornar Jin-Woo, oferecendo-lhe mais dinheiro, mas Jin-Woo não estava interessado. Huang o havia traído muitas vezes. Jin-Woo lembrou-lhe de suas próprias palavras. O que acontece na masmorra fica na masmorra. Então Jin-Woo terminou a luta de vez. Com a aranha e a equipe de Huang derrotadas, a masmorra começou a desmoronar. Jin-Woo e Léo correram o mais rápido que puderam, escapando a tempo. Quando eles saíram, eram os únicos que restavam de pé. Os oficiais que chegaram não podiam acreditar que 2 caçadores de baixo nível tinham sobrevivido a um calabouço tão perigoso. Eles presumiram que o equipamento caro de Léo os tinha salvado e ignoraram Jin-Woo completamente. Léo, no entanto, sabia a verdade. Ele olhou para Jin-Woo com admiração, agradecendo por salvar suas vidas. Quando a chuva começou a cair, Jin-Woo sorriu. Léo perguntou por que ele parecia tão feliz, e Jin-Woo disse: "Dei um guarda-chuva para minha irmã." O recebe notícias sobre um incidente chocante onde 6 caçadores foram eliminados e apenas 2 sobreviveram. A princípio, ele não fica muito surpreso. Caçadores frequentemente fogem quando as coisas ficam muito perigosas, então não é novidade. Mas o que torna isso diferente é que os sobreviventes realmente derrotaram o chefe da masmorra antes de escapar. Isso pega Woo de surpresa. Ele fica ainda mais chocado ao saber que um dos sobreviventes é Jin-Woo. Ele imediatamente suspeita do envolvimento de Huang, o que explica por que as coisas se tornaram uma bagunça. Enquanto isso, Jin-Woo chega em casa e diz a sua irmã, Jin-Ah, que ele vai cuidar das contas do hospital da mãe por um tempo. Jin-Ah fica surpresa e pensa que ele deve ter ganhado muito dinheiro na última incursão. Ela também nota algo estranho. Jin-Woo não está ferido. Ela supõe que a equipe dele deve ter sido forte o suficiente para tornar a luta fácil, e Jin-Woo apenas concorda, dizendo que não foi muito difícil. O que ele não diz é que não foi por causa de uma equipe forte. Foi porque ele se tornou mais forte. Ele não hesitou em lutar ou acabar com seus inimigos. O antigo Jin-Woo teria procurado uma maneira de escapar, mas o novo Jin-Woo não recuou. Ele se pergunta se subir de nível o deixou tão audacioso, mas então ele se lembra que as pessoas com quem lutou não eram monstros, eram humanos. Ele percebe que sua força cresceu tanto que ele não pensou 2 vezes antes de derrotá-los. Jin-Ah interrompe seus pensamentos, lembrando-o porque ele está fazendo tudo isso por sua família. Jin-Woo decide que se enfrentasse a mesma situação, faria tudo de novo. Mais tarde, Jin-Woo nota algo estranho ao beber. Seu corpo não sente os efeitos do álcool. Uma notificação aparece, explicando que é uma recompensa da masmorra dupla. A recompensa anula substâncias nocivas e aumenta suas habilidades de cura. É por isso que seu braço cresceu novamente após a lesão. Jin-Woo finalmente entende o quanto ficou mais forte. Pouco tempo depois, Jin-Woo se encontra com Léo, que está grato por ter sido salvo. Jin-Woo minimiza, dizendo que Léo não lhe deve nada. Léo não contou a ninguém o que realmente aconteceu na masmorra, então Jin-Woo não espera nada em troca. Mas Léo o surpreende ao convidá-lo para se juntar a uma equipe de ataque. Antes que Léo possa explicar, Jin-Woo o interrompe, dizendo que não está interessado. Léo continua implorando, explicando que precisa completar 20 incursões para se qualificar como mestre de guilda. O pai dele quer começar uma guilda para a empresa de construção deles, e Léo quer ajudar. Jin-Woo entende o ângulo comercial. Administrar uma guilda tornaria mais fácil explorar masmorras e lucrar com seus saques. Tudo dentro de uma masmorra, desde cristais de mana até itens raros, é valioso. O pai de Léo até planeja contratar um caçador de rankings para liderar a guilda, mas caçadores de rankings são raros. Existem apenas 7 no país, e todos já estão em guildas, exceto um, que está aposentado. Jin-Woo avisa Léo que tentar roubar um caçador de rank S de outra guilda criaria inimigos poderosos. É um plano perigoso. Léo muda de tática, dizendo que Jin-Woo poderia ajudá-lo a manter seus poderes em segredo durante as incursões. Ele até oferece a Jin-Woo a sede da guilda deles, um prédio avaliado em 30 bilhões de yuans. Mas Jin-Woo não está interessado. No passado, ele teria aproveitado a oportunidade, mas agora ele sabe que pode se tornar ainda mais forte por conta própria. Ele acredita que pode alcançar um nível S ou superior, então se juntar a alguém seria arriscado. Ele recusa a oferta de Léo e Léo finalmente desiste, saindo desapontado. Em outro lugar, o irmão mais novo de Huang, Wong, está furioso com a morte do irmão. Ele pergunta à sua assistente, Laura, sobre os 2 sobreviventes. Wong até considera matá-los em outro país para evitar problemas. Mas Laura o avisa que é arriscado. Se o país tiver um tratado, ele pode enfrentar a extradição. Wong decide lidar com isso mais tarde, mas olha fixamente para os nomes dos sobreviventes, esperando se vingar.
No dia seguinte, Jin-Woo vai correr com Jin-A. Ele pergunta o que ela faria com 30 bilhões de yuan, mas ela diz que é impossível imaginar ter tanto dinheiro. Após a corrida, Jin-Woo continua sozinho e nota algo estranho. O contador do seu sistema continua subindo mesmo após completar seu objetivo. Curioso, ele se esforça mais e descobre que o contador para no dobro do objetivo. Ele percebe que isso pode ser outra parte das recompensas ocultas do sistema. Mais tarde, Jin-Woo ganha uma caixa de saque aleatória de sua missão diária. Ele escolhe uma caixa abençoada e acerta o jackpot, uma chave para o castelo do Rei Demônio, uma masmorra de classificação S. A chave também vem com uma receita para o Elixir da Vida, que pode curar qualquer doença. Jin-Woo sabe que isso poderia salvar sua mãe. Determinado, ele a visita no hospital e promete trazê-la de volta à plena saúde. Usando a chave, Jin-Woo abre o portão do castelo do Rei Demônio. Chamas cercam a área e o calor é intenso. Jin-Woo sente o medo se aproximando, mas lembra a si mesmo que tem uma pedra de teletransporte para escapar se necessário. De repente, um monstro enorme aparece na frente dele. Seu nome é Red, o que significa que é muito mais forte do que ele. Jin-Woo usa sua habilidade de dash para atacar rapidamente, mas seus golpes mal causam dano. O monstro cancela seus debuffs, tornando a luta ainda mais difícil. O monstro lança um ataque brutal, rasgando Jin-Woo. Ele perde um braço e vê sua saúde cair rapidamente. As coisas pioram quando o monstro ativa uma habilidade de fúria, dobrando seu poder por 3 minutos. Jin-Woo usa sua recompensa de recuperação total para se curar e regenerar o braço, mas ainda luta para acompanhar. Justo quando ele considera usar a pedra de teletransporte para escapar, Cérbero, um cão gigante de 3 cabeças, aparece e derruba a pedra de sua mão. Jin-Woo está encurralado com apenas alguns pontos de vida restantes. Ele se lembra da loja do sistema e rapidamente compra poções de cura, mas elas apenas restauram pequenas quantidades de vida. Sem opções, ele bebe veneno da masmorra. O sistema identifica como prejudicial e o desintoxica, aumentando suas defesas. Com essa pequena vantagem, Jin-Woo continua lutando. Finalmente, o cronômetro de fúria do monstro se esgota, e Jin-Woo começa a desferir golpes mais eficazes. Ele mira nos ferimentos, desgastando-o. Após uma batalha feroz, Jin-Woo desferre um golpe final, derrotando Cerberus. Uma notificação confirma que ele derrotou o guardião do castelo do Rei Demônio. Ele sobe de nível várias vezes e seus ferimentos se curam. Jin-Woo recebe a chave do castelo e a receita do Elixir da Vida. Ele sabe que ainda não é forte o suficiente para enfrentar o castelo, mas promete a si mesmo que voltará quando estiver pronto. Depois de tudo isso, Jin-Woo visita sua mãe no hospital. Ele se pergunta se realmente pode curar a doença do sono eterno dela. O Elixir da Vida é sua única esperança, mas ele ainda não tem os 3 ingredientes necessários para fazê-lo. Ele sabe onde encontrá-los, mas entrar no castelo do Rei Demônio no seu nível atual significaria morte certa. Jin-Woo percebe que precisa ficar muito mais forte antes de tentar. Para subir de nível mais rápido, Jin-Woo decide se juntar a Léo para as incursões de classificação de 19 graus Celsius que Léo mencionou. Mas Jin-Woo surpreende Léo com uma condição: eles farão as invasões apenas os dois, sem mais ninguém. Léo fica chocado. Portais de Rank C exigem pelo menos 8 caçadores para entrar. Jin-Woo explica que eles podem contratar caçadores suficientes para cumprir a cota, mas não levá-los realmente para a invasão, assim como a estratégia de Hwang. Léo hesita, preocupado com o quão arriscado isso seria. Mas Jin-Woo aponta que se eles tiverem sucesso, será incrivelmente impressionante, especialmente para o pai de Léo, que está tentando construir uma nova guilda. Depois de pensar, Léo concorda em cuidar dos detalhes. Enquanto isso, Cha-He-in está treinando intensamente, correndo voltas e se mantendo hidratada. Ela sabe que alguém a está observando, e eventualmente um cara chamado Yun aparece e se apresenta. Em outro lugar, o pai de Léo está explicando a ele o quanto o mundo mudou desde que os portais apareceram há 10 anos. Os recursos das masmorras são agora essenciais para o funcionamento do mundo. Os caçadores são os únicos que podem recuperar esses recursos, tornando-os extremamente importantes. O pai de Léo explica como a associação de caçadores gerencia os portais, mas o verdadeiro dinheiro vem das grandes guildas. As 5 principais guildas, Guilda dos Caçadores, Guilda do Tigre Branco, Guilda Ceifadora, Guilda da Fama e Guilda dos Cavaleiros, controlam a maioria dos recursos das masmorras e são incrivelmente ricas. O pai de Léo quer quebrar esse monopólio criando sua própria guilda para controlar seus próprios recursos. Ele está determinado a fazer isso acontecer, mesmo que seja arriscado. Léo pensa nos desafios de encontrar os caçadores certos para trabalhar com ele. Ele sabe que seria mais fácil se seu pai o colocasse no comando da guilda, mas por enquanto eles precisam de alguém forte e confiável. No parque, Jin-Woo está fazendo seu treinamento habitual. Ele percebe que sua corrida extra não está sendo mais contada, o que o frustra. Esperando por algo útil, ele abre uma caixa de saque, mas só recebe um cartão de bingo, que não era o que ele queria. Enquanto Jin-Woo continua treinando, ele percebe que os 3 pontos que ganha ao subir de nível não são mais tão eficazes. Ele pensa em reentrar na zona de penalidade para lutar contra a centopeia que enfrentou antes, mas ele sabe que seria um cheat.
Garantia de ganhar pontos de experiência. De repente, Jin-Woo recebe uma notificação para uma missão de classificação D da Associação de Caçadores. Como é uma missão oficial, ele sabe que não poderá lutar sozinho desta vez. Em outro lugar, Song está treinando em um dojo, ensinando um aluno mais jovem. O aluno gostaria de ter lutado contra Song no auge dele, mas Song admite que esses dias já se foram desde que perdeu o braço. Quando Song recebe a mesma notificação de incursão de classificação D, o aluno pergunta por que ele ainda não se aposentou. Song explica que, embora não seja tão forte quanto antes, ainda quer ajudar a sociedade da maneira que puder. Enquanto isso, Kim, outro caçador, também recebe a notificação do ataque. Ele hesita porque seu último ataque quase o matou, mas sua esposa lembra que eles precisam do dinheiro, já que o filho deles vai começar a escola em breve. Kim a tranquiliza dizendo que a Associação de Caçadores geralmente não envia caçadores de baixo escalão em missões perigosas, então deve ser seguro. Em outra parte da cidade, Baek está irritado por ter que fazer uma entrevista. O Sr. Choi tenta acalmá-lo, explicando que a entrevista é importante para a imagem pública da guilda deles. Baek concorda relutantemente, embora ainda esteja frustrado. Enquanto isso, Ju-hee está discutindo com sua mãe, que quer que ela pare de ser caçadora. Ju-hee se recusa, dizendo que é sua vida e sua decisão. Ela recebe a mesma notificação de incursão de nível D e decide participar. No escritório da Associação de Caçadores, Chae encontra Baek Choi sobre uma oferta que recebeu da Eugene Construction para se tornar a mestre da guilda deles. Ela recusou, mas está curiosa sobre o que discutiram com Baek. Mais tarde, Baek reflete sobre a fracassada incursão na ilha de Jeju e os horrores que testemunhou lá. Choi lembra da importância de se preparar para futuros desafios, incluindo limpar a ilha de Jeju um dia. Na casa de Jin-Woo, Jin percebe o quão ocupado seu irmão tem estado. Ela se lembra de como o antigo Jin-Woo precisava de semanas para se recuperar após cada portal e se pergunta se todo o seu treinamento está valendo a pena. Jin-Woo sai para sua missão sem seu equipamento, agindo como se não fosse nada demais, o que deixa Dina ainda mais preocupada. No local da incursão, Song pensa sobre como sua habilidade despertada se concentra em magia, não em poder físico, o que torna seu treinamento em artes marciais menos útil contra bestas mágicas. Ele esbarra em Jin-Woo e nota como ele está diferente. Song supõe que um curandeiro de alto escalão deve ter salvo a perna de Jin-Woo, embora Jin-Woo não explique o que realmente aconteceu. Quando chegam ao portão, o grupo fica surpreso ao ver que é uma reunião de sobreviventes do incidente da masmorra dupla. Ju-hee nota o quanto Jin-Woo mudou desde a última vez que o viu. Nesse momento, um grupo de homens suspeitos chega. Eles são caçadores substitutos de prisioneiros, criminosos trabalhando como caçadores para reduzir suas sentenças. Song fica chocado por terem que trabalhar com criminosos, mas a associação assegura que está sob controle. Kang, um caçador de rank B, é designado para vigiar os prisioneiros e lidar com eles se causarem problemas. Jin-Woo diz a Ju-hee que ela não deveria participar da incursão, mas ela insiste em vir. Os criminosos são liberados, e até eles questionam se essa configuração é uma boa ideia. Kang os lembra das consequências se causarem problemas. Apresentando-se ao grupo, Kang promete lidar com qualquer problema que surgir. Jin-Woo deixa Song assumir o comando da incursão, apreciando sua liderança. Song agradece a Jin-Woo por salvar todos durante a masmorra dupla e pede desculpas por ter falhado como líder naquela época. Jin-Woo minimiza, dizendo que tudo isso é passado. Kim também não tem objeções a Song liderar, enquanto Kang continua observando Jin-Woo de perto, suspeitando de sua força. Com todos prontos, Song anuncia o início da incursão e o grupo atravessa o portão. Dentro da masmorra, os prisioneiros lutam contra os goblins como se tivessem feito isso a vida toda. Eles são tão implacáveis que Song começa a se perguntar quem são os verdadeiros monstros. Para mostrar que ainda tem habilidade, Song entra em ação e derruba alguns goblins ele mesmo. Logo, todo o grupo de goblins é eliminado. Song fica impressionado com o quanto Jin-Woo se tornou mais forte. Até Ju-hee percebe que Jin-Woo não levou um único golpe, e ela espera que seus poderes de cura não sejam necessários hoje. Enquanto avançam, Kang leva o grupo a uma bifurcação no caminho. A masmorra tem sido mais fácil do que o esperado até agora, então eles decidem se dividir e cobrir mais terreno. É uma escolha arriscada, mas eles acham que vai economizar tempo. Jin-Woo pode sentir que o chefe está no caminho à esquerda, mas não diz nada. Ele não ganhou muita experiência lutando contra esses goblins fracos e quer enfrentar algo mais difícil. Ele sugere que seu grupo vá para a esquerda e a equipe se divide. Antes de partir, Kang lança a Jin-Woo um olhar estranho e prolongado. Enquanto isso, o grupo de Kim está nervoso. Eles se sentem culpados por terem abandonado Jin-Woo durante a primeira incursão. Kim decide que vai se desculpar, mesmo que não espere que Jin-Woo o perdoe. Ele sente que é a coisa certa a fazer se quiser continuar na profissão de caçador. No outro caminho, os prisioneiros lidam com outro grupo de goblins com facilidade. Kang os observa e pergunta se lutariam com a mesma determinação contra humanos. Os prisioneiros dão de ombros, dizendo que não importaria, ainda sairiam por cima. É então que Kang revela seu plano sombrio. Ele conta aos prisioneiros sobre um homem que lhe pagou 3 milhões de yuans para matá-los. A filha do homem havia morrido por causa dos crimes deles, e ele queria vingança. O plano de Kang é matar os prisioneiros e fazer parecer que foram atacados por goblins. Kang começa a massacrar os prisioneiros um por um. Kim
Em seu caminho, depara-se com a cena. Horrorizada, Kim tenta parar Kang, mas é tarde demais. Kang mata o último prisioneiro e então volta sua atenção para Kim. Enquanto isso, Jin-Woo e sua equipe ouvem os gritos e correm para lá. Eles chegam e encontram os prisioneiros mortos e Kim gravemente ferido. Jo-hee usa sua magia de cura para tentar salvá-lo, mas Song examina os ferimentos e percebe que não foram causados por monstros. Os cortes são muito precisos. Quem fez isso evitou matar Kim imediatamente, deixando-o sofrer. Kim, quase inconsciente, pede desculpas a Jin-Woo por tê-lo abandonado antes. Jin-Woo o incentiva a ficar vivo por sua família, mas Kim dá seu último suspiro e morre. De repente, Kang aparece e tenta atacar Jo-hee, mas Jin-Woo o impede a tempo. Kang está impressionado com a velocidade de Jin-Woo, e Song rapidamente percebe que Kang está por trás de tudo isso. Kang admite seu plano de culpar o massacre nos prisioneiros, dizendo que eles se voltaram contra todos, e ele mal escapou. Song decide confrontar Kang ele mesmo, avançando para lutar, mesmo que Kang seja um caçador de rank B mais alto, enquanto Song é apenas rank C. Jo-hee aumenta a força de Song, e ele começa a atacar com sua espada. Kang desvia de cada golpe e zomba de Song por sequer tentar. Jin-Woo observa atentamente e vê que, embora Song seja habilidoso, ele não é rápido o suficiente para vencer Kang. Kang eventualmente acerta um golpe forte em Song, mas Jo-hee o cura rapidamente, frustrando Kang. Decidindo que Jo-hee é o maior problema, Kang vai atrás dela, mas Song o bloqueia novamente. Kang subestimou Song, que revela que uma vez treinou caçadores de rank S. No entanto, Kang lembra Song que, como um caçador do tipo mago, ele não pode competir com um do tipo assassino como Kim. A luta se inclina a favor de Kang, e ele desfere um golpe devastador em Song. Jo-hee, agora aterrorizada, está com muito medo para curá-lo novamente. Kang se prepara para acabar com Song, mas Song usa sua magia de fogo para criar uma distração. Kang evita o ataque e ri, pensando que venceu, mas Song tinha um plano oculto. Assim que Kang baixa a guarda, Jin-Woo intervém para detê-lo. Kang, chocado com a intervenção repentina de Jin-Woo, exige saber quem ele realmente é. Jin-Woo diz calmamente que é apenas um caçador de rank, mas Kang não acredita. Kang se lembra de ter visto Jin-Woo no hospital, onde seu nível de mana era quase inexistente, e assume que Jin-Woo deve ter tido um segundo despertar. Os dois começam uma luta intensa. Kang usa sua habilidade de furtividade, tornando-se invisível à vista, som e cheiro. Ele consegue acertar Jin-Woo e pensa que a luta acabou, mas Jin-Woo se cura instantaneamente, deixando Kang atordoado. Kang percebe que Jin-Woo é imprevisível e extremamente perigoso. Jin-Woo rastreia a sede de sangue de Kang, contrariando a habilidade de furtividade. Kang tenta outro ataque, mas Jin-Woo ativa sua habilidade de intenção assassina, cercando Kang na escuridão e paralisando-o de medo. Jin-Woo ataca com um golpe poderoso, perfurando o peito de Kang. Enquanto Kang morre, ele admite que Jin-Woo é diferente de qualquer pessoa que ele já viu. Ele avisa Jin-Woo que perseguir poder pode eventualmente consumi-lo. Jin-Woo termina a luta, completa sua missão e ganha uma recompensa, mas sente algo dentro dele se quebrando. Ele diz aos outros para saírem da masmorra, dizendo que cuidará do resto sozinho. Do lado de fora, Woo fica chocado ao saber das ações de Kang. Ele fica ainda mais surpreso ao descobrir que Jin-Woo sobreviveu. Woo pede desculpas pelo que aconteceu e pergunta quem derrotou Kang. Song mente, dizendo que matou Kang com a ajuda de um curandeiro. Woo, cético, mas sem provas em contrário, aceita a história. Jin-Woo percebe que ainda não é forte o suficiente para enfrentar alguém como Woo. Ele sabe que deve manter seus poderes em segredo por enquanto. Song, entendendo as razões de Jin-Woo, diz a ele que essa mentira é sua forma de pagar a dívida que deve do incidente da masmorra dupla. Jin-Woo reflete sobre tudo e decide continuar treinando, ficando mais forte, mas tomando cuidado para não se perder no caminho. Naquela noite, Jo-hee pensa em Jin-Woo e se pergunta se ele se lembra do cristal que ela lhe deu. Eles dão um passeio juntos, conversando sobre o quanto Jin-Woo mudou. Jo-hee admite que não mudou nada, ela sempre foi tímida demais para ser uma verdadeira caçadora. Mesmo sendo forte o suficiente para incursões de nível A, ela prefere as de nível mais baixo porque parecem mais seguras. Ela não se importa, no entanto. Foi assim que conheceu Jin-Woo. Ela se lembra de como ele sempre se machucava, mas nunca desistia. Seus olhos sempre tinham aquele olhar determinado, não importava o quão ruim as coisas ficassem. Jo-hee devolve o cristal para Jin-Woo e diz que vai se aposentar de ser caçadora. Ela está planejando voltar a morar com os pais. Eles concordam em se encontrar novamente se cruzarem seus caminhos. Enquanto isso, Woo ainda está incerto sobre Jin-Woo. Ele não consegue entender como um caçador de rank, e poderia derrotar um de rank B como Kang. Ele já confirmou que Jin-Woo não passou por um reavivamento, então tudo isso não faz sentido. Woo decide deixar pra lá, mas avisa Jin-Woo sobre o irmão de Hwang, Dong-Su. Dong-Su é um caçador de rank S e ele provavelmente está furioso que Jin-Woo sobreviveu enquanto seu irmão não. Woo diz a Jin-Woo para reunir sua família e deixar o país antes que Dong-Su venha atrás dele. Mas Jin-Woo vê isso como apenas mais um motivo para ficar mais forte. Fugir não é uma opção.
Jin-Woo se encontra com Léo, que apresenta sua equipe de ataque, um grupo de pessoas que têm habilidades de caçador, mas sem experiência ou empregos adequados. Eles estão lutando para sobreviver, e Léo os contratou para ajudar. Jin-Woo percebe que um deles é uma estudante do ensino médio, Song-Yi. Ela afirma orgulhosamente que é uma caçadora qualificada, mas Jin-Woo descobre que ela é um Air Rank sem experiência em incursões. Jin-Woo não se importa, no entanto. Ele diz ao grupo que eles não vão lutar. Em vez disso, eles ficarão do lado de fora enquanto ele e Léo lidam com as invasões. O grupo está recebendo 3 milhões de yuan cada, o que é um bom negócio, já que não precisam fazer nada. A única condição é que não podem falar sobre isso, ou terão que devolver 10 vezes o dinheiro. Jin-Woo revela que aprendeu habilidades de furtividade com a runa que conseguiu após derrotar Kang. Léo aparece com uma armadura chamativa, mas Jin-Woo o repreende por ser muito óbvio, e faz com que ele se desfaça da maior parte, mantendo apenas o capacete. Quando Jin-Woo e Léo entram no primeiro calabouço, os outros caçadores acham que eles são loucos por enfrentar um calabouço de Rank C com apenas 2 pessoas. Mas quando o portão se fecha logo depois, fica claro que eles já limparam o calabouço. Os espectadores ficam chocados. Jin-Woo diz a Léo para se preparar para outro ataque. Eles estão planejando limpar 3 em um dia. No próximo calabouço, Jin-Woo lida com goblins como se não fossem nada, enquanto Léo se concentra em minerar cristais. Jin-Woo sobe de nível, e o próximo ataque é outro sucesso. Nos dias seguintes, os dois continuam limpando calabouços juntos, enfrentando monstros mais difíceis a cada vez. Léo percebe que Jin-Woo está ficando incrivelmente forte. As habilidades de furtividade e investida de Jin-Woo sobem de nível, e ele ganha novas habilidades poderosas. No entanto, essas habilidades drenam sua mana muito rapidamente, então ele começa a usar poções para se recuperar. Percebendo que sua mana é uma fraqueza, Jin-Woo decide aumentar seu atributo de intelecto para acompanhar seu crescente poder. Apesar de seu progresso, Jin-Woo decide que ainda não está pronto para voltar ao Castelo dos Demônios. Ele estima que sua força atual está entre o nível B e o nível A. Enquanto isso, An, o líder da Guilda Tigre Branco, ouve falar de uma equipe de ataque comprando portais de Rank C pelo dobro do preço usual. Ele fica curioso sobre o nome Jin-Woo, lembrando-se do incidente da masmorra dupla, e decide investigar. Após outro ataque bem sucedido, Jin-Woo percebe que Song-Yi parece distraída. Ela desconversa dizendo que não é nada. Em outro lugar, An suspeita que Jin-Woo possa ter passado por um redespertar. Jin-Woo sobreviveu a 3 grandes desastres, cada um com um alto número de vítimas, e está começando a parecer mais do que sorte. An decide investigar Jin-Woo pessoalmente. Quando An chega ao portal mais recente de Jin-Woo, ele fica chocado ao encontrar a equipe de ataque relaxando do lado de fora, como se fosse um piquenique. Song-Yi explica que eles fazem parte da equipe, mas diz que Jin-Woo os deixou para trás para limpar a masmorra sozinho. An fica impressionado. Se Jin-Woo pode lidar com uma masmorra sozinho, ele é um grande talento. An decide ficar de olho nele. Após a incursão, Jin-Woo diz a Léo que está ocupado no dia seguinte e não pode participar de nenhuma incursão. Enquanto isso, temos um vislumbre de Choi, que acorda de um pesadelo sobre a ilha de Jeju. Ele verifica a papelada e percebe que está quase na hora da missão de reconhecimento. Mais tarde, An se apresenta a Jin-Woo como o gerente da Guilda Tigre Branco, uma das principais guildas do país. Ele oferece a Jin-Woo o dobro do que a Eugene Construction está pagando se ele se juntar. An assume que Jin-Woo, sendo um Rank E, aceitará a oferta, mas Jin-Woo o surpreende perguntando sobre a sede do guilda. Quando An revela que vale 50 bilhões de yuan, Jin-Woo responde dizendo que a Eugene Construction lhe ofereceu um prédio de 30 bilhões de yuan. An admite que não pode igualar isso, e Jin-Woo perde o interesse. Jin-Woo usa sua habilidade de furtividade para desaparecer, deixando An atônito. An percebe que Jin-Woo não é alguém com quem se deve mexer, mas fica feliz por ter feito contato. Jin-Woo avisa An para ficar quieto sobre ele. Antes de sair, Jin-Woo concorda em vender 3 portais para An, mas exige 300 milhões de yuan cada. An negocia para 200 milhões, e eles fecham o negócio. No dia seguinte, Léo confirma que ganharam 600 milhões de yuan com o acordo. Jin-Woo diz a Léo que é um segredo comercial como ele conseguiu isso. Enquanto isso, An percebe que Jin-Woo o enganou. Com portais de Rank C agora inundando o mercado, as guildas estão comprando-os por menos de 70 milhões de yuan. Jin-Woo envia uma mensagem atrevida para An, dizendo que agora estão quites. Apesar disso, An sente que Jin-Woo é uma grande descoberta. Finalmente, Jin-Woo parte em uma viagem para enfrentar sua missão de mudança de trabalho. Jin-Woo chega em uma floresta remota, longe de qualquer pessoa ou coisa, pronto para enfrentar sua missão de mudança de trabalho. Esta missão não é obrigatória como as de penalidade ou emergência que ele enfrentou antes, é opcional, e Jin-Woo imagina que deve ser algo grande, já que lhe dá a chance de ganhar novas habilidades e subir de nível em sua classe. Após aceitar a missão, um portal se abre e Jin-Woo entra, deixando sua missão diária para depois. Enquanto caminha, ele diz a si mesmo: o verdadeiro desafio começa agora. Dentro da masmorra, Jin-Woo rapidamente percebe que isso não vai ser fácil. Para começar, ele não pode usar poções ou sua habilidade de recuperação total, e o portal não o deixará sair até que a missão esteja concluída. Ele ouve algo vindo em sua direção e se prepara para lutar. Uma enorme besta armadurada aparece e Jin-Woo ataca, mas seus golpes não a arranham. O poder do monstro o pega de surpresa, e Jin-Woo é jogado de um lado para o outro como um brinquedo.
Ele mantém a calma e muda de tática, confiando na força bruta. Usando as mãos nuas, ele despedaça o monstro. Antes que ele possa recuperar o fôlego, mais 2 monstros aparecem. Um é furtivo e o outro usa magia de luz. Jin Woo rapidamente percebe que cada inimigo testa uma habilidade específica: força para o blindado, percepção para o furtivo e intelecto para o mago. A luta leva Jin Woo ao seu limite, e ele é forçado a analisar a situação e se adaptar rapidamente. Seu cansaço está aumentando, mas ele não recua. Após uma batalha difícil, ele finalmente os derrota. Jin Woo ganha algumas recompensas, incluindo uma placa de peito que pode se tornar invisível. Ele fica aliviado por não restringir seus movimentos e decide usá-la. Ele avança mais fundo na masmorra e se depara com uma porta maciça. Quando ela se abre, um vento frio o atinge, causando arrepios. Dentro há uma sala do trono, e Jin Woo imediatamente sente uma pressão esmagadora. Isso o lembra da masmorra dupla que quase o matou. A fonte dessa pressão é um comandante cavaleiro chamado Ygritte, que tem um nome vermelho acima de sua cabeça, um sinal de que ele é muito mais forte que Jin Woo. Antes que Jin Woo possa se preparar, Ygritte ataca com uma velocidade incrível, cortando pilares como se fossem papel. Jin Woo tenta desviar, mas o cavaleiro é rápido e poderoso demais. Os golpes de Jin Woo não fazem nenhum amassado na armadura de Ygritte. Percebendo que não pode vencer com armas, Jin Woo decide lutar com as mãos nuas. Surpreendentemente, Ygritte joga sua própria arma de lado, aceitando o desafio. A luta é brutal. Ygritte é mais rápido, mais forte e mais habilidoso que Jin Woo. Mesmo que Jin Woo consiga acertar alguns golpes, o cavaleiro os ignora e continua jogando Jin Woo de um lado para o outro. Cada golpe que Jin Woo recebe drena seu HP e o empurra mais perto do limite. Mas Jin Woo se recusa a desistir. Reunindo toda a sua força, ele executa um movimento arriscado, esfaqueando Ygritte na brecha do capacete com sua adaga. O cavaleiro tenta usar a adaga, mas a arma de Jin Woo não troca de dono. Ela retorna automaticamente para seu inventário. Usando tudo o que lhe resta, Jin Woo empurra a lâmina mais fundo, finalmente derrotando Ygritte. Uma notificação aparece confirmando sua vitória. Jin Woo está aliviado, mas sabe que essa vitória foi pura sorte. Se ele tivesse cometido um único erro, estaria morto. Suas recompensas incluem uma tonelada de ouro, um capacete de rank S que aumenta suas estatísticas e reduz o dano, uma pedra rúnica para uma nova habilidade chamada Mão do Governante e uma pedra de teletransporte. A pedra de teletransporte intriga Jin Woo. Não faz sentido recebê-la se a masmorra já foi limpa. É quando ele percebe que a missão ainda não acabou. Portais se abrem ao seu redor e uma notificação revela o verdadeiro desafio: sobreviver o máximo de tempo possível. Quanto mais tempo ele sobreviver, mais pontos de avanço ele ganhará. Jin Woo se prepara enquanto um exército de monstros começa a sair dos portais. Felizmente, esses inimigos são mais fracos que Ygritte, mas há tantos que Jin Woo sabe que não pode relaxar. Ele avança, determinado a manter sua posição. A luta se arrasta e Jin Woo começa a sentir o cansaço. Sua habilidade de furtividade o ajuda a evitar os monstros por um tempo, mas um mago o avista e quebra sua cobertura. Forçado a voltar ao combate, Jin Woo continua lutando, mas seu cansaço aumenta rapidamente. Ele leva uma espada nas costas e percebe que só durou 5 minutos. Os monstros continuam vindo e Jin Woo sabe que não pode aguentar muito mais tempo. Desesperado, ele pega a pedra de teletransporte para escapar. Mas antes que ele possa usá-la, um monstro a derruba de sua mão. Agora cercado e sem saída, Jin Woo se prepara para o que parece ser uma batalha impossível. Jin Woo continuou lutando, mesmo que os monstros parecessem invencíveis e seu corpo estivesse se deteriorando. Com sua resistência quase esgotada e sem pedra de teletransporte para escapar, a única saída era derrotá-los todos. Suas habilidades de furtividade e intenção assassina não estavam funcionando, mas Jin Woo se recusava a desistir. Ele pensou em como havia lutado a vida toda, sempre se esforçando para melhorar, e essa batalha não seria diferente. À medida que a luta continuava, Jin Woo começou a ouvir vozes. Os monstros zombavam dele, chamando-o de caçador mais fraco e lembrando-o de todas as vezes que ele havia sido ferido e humilhado. Então, versões imaginárias de Song e Juhee apareceram, dizendo-lhe para parar de se esforçar tanto. Finalmente, seu eu mais jovem apareceu, dizendo que Jin Woo não tinha realmente mudado e ainda era o mesmo caçador de nível fraco. O Jin Woo mais jovem afirmou que ele merecia perder porque não estava pronto para esta luta. Essas palavras mexeram com Jin Woo, fazendo-o duvidar de si mesmo por um momento. Justamente quando as coisas pareciam sem esperança, uma notificação apareceu. A penalidade da sua missão diária estava ativando. Jin Woo percebeu que a penalidade o teleportaria para a zona de penalidade, efetivamente salvando-o. Ele riu amargamente, percebendo que o sistema, ou talvez pura sorte, ainda não queria que ele morresse. Uma vez na zona de penalidade, Jin Woo se sentiu aliviado, mas ainda cauteloso. Ele tomou poções para se recuperar, mas um aviso lhe disse que elas não curariam completamente seu HP. Ele teria que contar com um aumento de nível ou recuperação natural para recuperar sua força. Na zona de penalidade, Jin Woo enfrentou uma onda de monstros que ele costumava temer. Agora ele os esmagava com facilidade, subindo de nível e recuperando sua saúde no processo. Com 10 minutos restantes, ele aproveitou para comprar uma nova arma, a Adaga Matadora da Noite, que causava dano extra a monstros com armadura.
Ele também usou a Pedra Rúnica de sua luta anterior com Ygritte para desbloquear a habilidade Mão do Governante, que lhe permitia mover objetos sem tocá-los. Testando a habilidade, ele descobriu que só conseguia mover pequenas coisas por enquanto, mas era um começo. Quando o tempo de penalidade terminou, Jin-Woo foi teleportado de volta para a masmorra, pronto para lutar novamente. Ele notou algo estranho. Enquanto ele derrotava os cavaleiros, não parecia que ele estava fazendo muito progresso. Então ele percebeu que os magos eram a verdadeira ameaça. Eles estavam invocando os cavaleiros. Jin-Woo mudou de tática, mirando nos magos primeiro. Toda vez que ele derrubava um, alguns dos cavaleiros caíam. Ele caçou os magos restantes, mesmo quando eles invocaram um golem massivo para se protegerem. Jin-Woo usou sua velocidade e força para destruir o golem, provando o quanto ele havia se tornado mais forte. Com todos os inimigos derrotados, o sistema anunciou que Jin-Woo havia completado a missão de mudança de classe. Mas em vez de escolher uma nova classe, o sistema atribuiu a ele a classe de Necromante. Isso confundiu Jin-Woo, já que necromantes dependem de magia, e sua construção era toda sobre força e agilidade. Aceitar a classe parecia jogar fora todo o trabalho duro que ele havia feito. O sistema explicou que Necromante era uma classe oculta, o que fez Jin-Woo reconsiderar. Ele percebeu que, como os magos que ele havia enfrentado, invocar um exército de soldados poderia torná-lo ainda mais forte. Finalmente, Jin-Woo aceitou a classe, confiando que poderia se adaptar. De repente, o desempenho de Jin-Woo na missão lhe rendeu pontos suficientes para pular a classe de Necromante completamente e avançar para a classe de Monarca das Sombras. Esta classe avançada lhe deu habilidades únicas, incluindo extração de sombras, que lhe permitia transformar inimigos derrotados em soldados das sombras, e armazenamento de sombras, onde ele podia guardar e invocar esses soldados sempre que quisesse. No entanto, a extração poderia falhar dependendo de quão forte o alvo era ou há quanto tempo estava morto. Ansioso para testar seus novos poderes, Jin-Woo convocou seus primeiros soldados das sombras, criando cavaleiros e magos com diferentes patentes. Então ele se voltou para Ygritte, o poderoso comandante cavaleiro que ele havia derrotado anteriormente. Ele tentou extrair a sombra de Ygritte, mas as duas primeiras tentativas falharam. Jin-Woo recusou-se a desistir, falando ao espírito guerreiro de Ygritte e prometendo-lhe um propósito. Na terceira tentativa, a sombra de Ygritte ergueu-se e Jin-Woo devolveu-lhe o nome como um sinal de respeito. Com Ygritte e seu crescente exército de sombras ao seu lado, Jin-Woo sentiu-se pronto para qualquer coisa. Ele declarou que todos eram seus aliados agora, prontos para lutar ao seu lado. Enquanto isso, os outros caçadores chegaram à ilha de Jeju e descobriram algo aterrorizante. As formigas vermelhas do ataque fracassado haviam evoluído, ganhando asas e tornando-se ainda mais mortais. E é aqui que este vídeo termina. Assista ao próximo vídeo. Bom, isso é tudo por hoje. Se gostou do vídeo, deixe o like e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder vídeos saborosos como este. Até logo!